separado da vida de Deus. O homem se encontra morto em seus delitos, separado do Criador. Porque quando nós vemos Paulo falando de morte, a morte aqui é espiritual. O homem ele está longe. Paulo vai dizer em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O profeta Isaías, falando no capítulo 59, o versículo 1 e o versículo 2, Isaías vai dizer que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. O homem se encontra separado de Deus, em seus delitos, em seus erros, e necessita que tais homens façam aliança o mais rápido possível. Paulo mostra para os irmãos que eles estavam mortos, separados, sem nenhuma chance alguma de se aproximar de Deus. Mas ele mostra dizendo que Cristo vos deu vida. Se tem uma pessoa que pode mudar a vida do ser humano, é Jesus de Nazaré. Ele diz no versículo 2: em que no outro tempo andaste? Ele está falando para a igreja de Éfeso. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Paulo vem mostrando a situação em que o mundo se encontra, em desobediência contra Deus, separados da vida de Deus, verdadeiros detratores, aborrecedores, injuriadores, presunçosos. É como o homem se encontra. Quando Paulo ele fala no versículo de número 3, Paulo vai dizer: entre os quais todos nós também antes andávamos. Paulo, ele agora se inclui como um judeu, ensinando a igreja. Ele se inclui no meio, dizendo que nós também andávamos. Aí ele diz: nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Paulo ele mostra que toda a pessoa, nesse momento que se encontra longe de Deus, longe do seu Criador, morto em suas ofensas, em seus pecados, ele está debaixo da ira de Deus. É por isso que é necessário, meu amigo, minha amiga, que você arrependa-se do seu pecado, entregue a vida a Jesus, porque no momento você se encontra debaixo da ira de Deus, da cólera de Deus. E a Bíblia diz lá em Colossenses capítulo 5, que a ira de Deus vai ser derramada sobre os filhos da desobediência. Então você não pode perder mais tempo. Entregue sua vida a Jesus, arrependa-se dos seus erros, dos seus pecados, porque o pecado ele mata, o pecado ele destrói, o pecado ele envergonha o homem e a mulher. O pecado, a Bíblia diz que é o opróbrio dos povos, ou seja, é a vergonha de uma nação. O pecado realmente ele destrói. Veja que Paulo mostra aqui 3 pontos em que o homem vive escravizado. Primeiro, Paulo diz que andavam fazendo os desejos da carne, ou seja, o homem se encontra, era escravo do mundo, da carne e do diabo. Quando fala dos príncipes das potestades do ar, está falando do diabo. E o mundo se encontra nesse estado. Ele é escravo do pecado, ele é escravo da carne, ele é escravo do mundo e ele é escravo do diabo. E somente uma pessoa pode tirar o homem dessa escravidão, e essa pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Do versículo de número 1 ao versículo de número 3, nós vemos a obra do pecado contra o ser humano. Mas a partir do versículo de número 4 até o versículo de número 10, você vai ver a obra que Deus fez pela humanidade.
Paulo vai dizer que no versículo 4 ele diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com o que nos amou. O homem se encontra perdido, mas Deus, veja, meu amigo, que nós, seres humanos, não temos condições para nos justificarmos, para nos salvarmos. A ação é de Deus. Ele enviou o seu Filho, Ele enviou o seu primogênito para ir em uma cruz, para derramar o seu sangue pelos nossos pecados. Olha o que Paulo diz: mas Deus, ou seja, não havia solução para nossas vidas, mas Deus, não havia solução para perdão dos seus pecados, mas Deus, não havia chance nenhuma de você escapar da ira futura, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Ou seja, a misericórdia de Deus aqui neste ponto, ela impede aquilo que o homem receba, que neste caso é o juízo, é a ira de Deus, é a sua cólera que vai ser derramada sobre a face da terra. Mas a graça de Deus, ela dá de bandeja aquilo que é imerecido, que é a salvação. Eu quero dizer para você nesta tarde que a salvação, ela é um presente de Deus para as nossas vidas. A salvação não se compra por dinheiro, mas é uma dádiva, é um presente que Deus dá ao ser humano. E o homem, ele anda em seus delitos e pecados, em rebeldia contra Deus, afastado de Deus, desobedientes a pai e a mãe, desobediente às coisas de Deus, são os verdadeiros injuriadores, presunçosos. Eu quero dizer que para você, a solução para a sua vida é Jesus de Nazaré. No versículo de número 6 ele diz: estando vós mortos, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A justificação é por meio de Jesus. O homem não pode se justificar, o homem não pode se salvar, o homem não pode, aleluia, comprar a entrada nos portões celestiais por bondade que ele acha que ele pratica, ou que ele acha que ele é bom. Porque o próprio Jesus, certa vez, ele disse: vocês, sendo os maus, sabem da boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não recompensará você. O próprio Jesus chamou o homem de mau. O homem é mau, está entregue ao pecado e precisa do socorro. E quem pode socorrer esse homem é Jesus de Nazaré. A salvação é por meio dele. Somente ele que pode salvar a raça humana de seus pecados. Aleluia. E ele diz que ele diz que nos justificou juntamente com ele, e ele fez nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja a obra de Deus na vida do ser humano. Esta obra é extraordinária. O homem não pode de maneira alguma comprar ou realizar uma obra como essa. Somente Jesus, ele pode fazer isso. E esse Jesus, eu quero dizer, não é aquele Jesus fraco em uma cruz, com aquela cara pálida, triste, não. Esse Jesus, ele ressuscitou, está à destra de Deus o Pai, é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e somente ele pode salvar a alma perdida, a alma desconsolada, a alma contrita, sem nenhuma perspectiva de vida. Jesus Cristo tem o poder de mudar a sua vida. Somente ele tem autoridade para mudar a página manchada da sua vida. Somente a pessoa de Jesus. No verso de número 7, Paulo vai dizer: para mostrar no século vindouro, ou seja, tudo isso que Cristo fez pela raça humana, no caso Paulo ensinando a igreja, o que Cristo fizera por esses irmãos, foi para mostrar no século vindouro, ou no que está por vir, a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Veja que não é eu, nem é você, é tudo para a glória do próprio Cristo. No verso 6, ele nos ressuscita e nos coloca em um lugar, já nas mansões celestiais, tudo para a sua glória. Ou seja, ele nos ressuscitou da sepultura da morte,
aleluia, e colocou em tronos celestiais. No verso 7, nos verso 7, tudo isso ele foi para nos mostrar as abundantes riquezas da sua graça, pela sua bondade para com a igreja. Agora isso é em Cristo Jesus, porque se você está em Cristo, nova criatura você é. A salvação está em Cristo, a igreja está eleita em Cristo, porque fora de Jesus Cristo não há salvação. Somente Jesus pode salvar, somente Ele pode mudar a sua vida. E eu quero dizer para você que você pode plantar pé de bondade, mas os seus pecados você não pode pagar. Só Jesus pode apagar os seus pecados. Foi Ele que foi numa cruz, e estando naquela cruz, Ele deu um brado de vitória dizendo: está consumado, está pago a dívida. Eu já paguei a dívida, eu já paguei a culpa do pecado. Agora arrependa-se desse pecado, para você encontrar intimidade com Cristo da cruz e poder entrar nos céus pelos portões celestiais. Glória a Deus. Veja o que ele diz, que ele fez isso para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para com a igreja em Cristo Jesus. E ele agora vai dizer a causa dessa bondade, a causa dessa salvação. Ele vai mostrar: porque pela graça sois salvo, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é um dom de Deus. A salvação, ela é por intermédio de Deus vivo, é um presente de Deus. A sua graça infinita, o seu amor inefável, o seu amor incomparável, de dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele venha a crer, ele não pereça, mas venha a ter vida eterna. Somente Jesus pode apagar os nossos pecados. A graça de Deus, aleluia, o amor imerecido, aleluia, o favor sem recompensa. Deus deu um presente à humanidade, que é a salvação por intermédio de Jesus Cristo. E eu quero mostrar para você como é a graça de Deus para encerrar. A Bíblia vai dizer lá em João capítulo de número 8, que o Jesus, ele depois de descer do monte, ele está escrevendo na terra em meio à multidão, e os homens apanham uma mulher e levam essa mulher à pessoa de Jesus. Ao chegar com esta mulher à pessoa de Jesus, eles indagam Jesus dizendo as seguintes palavras: esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e a lei nos mandou que as tais sejam apedrejadas até a morte. Tu, pois, que diz? Essa foi a pergunta que fizeram a Jesus. E a Bíblia diz que eles começam a insistir para pegar Jesus em alguma contradição. Quando Jesus responde a ela dizendo: quem dentre vocês estiver sem pecado, atire a primeira pedra contra esta mulher. E a Bíblia diz que eles, ao ouvirem isto, começaram a se retirar dos mais velhos ao mais novo. E todos, quando se retiraram, que Jesus olha para a mulher e pergunta à mulher: mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E a mulher, ela diz: ninguém, Senhor, ninguém me condenou. E aqui é onde entra a graça de Deus, porque a lei mandava que a mulher fosse apedrejada até a morte, porque a lei ela mata, a lei destrói, a lei aponta ao erro, mas não tem autoridade para salvar. Aí a graça de Deus entra em ação dizendo: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Isso é a graça de Deus. Não importa o seu pecado, não importa
importa o que você fez há ano atrás, há dias atrás, há minuto atrás. Eu quero dizer que Jesus tem o poder, a autoridade para perdoar os nossos pecados. Somente Ele pode perdoar pecado, somente Ele pode salvar, somente Ele pode mudar a nossa história, a nossa vida. Somente a pessoa de Jesus de Nazaré. Isto é a graça de Deus. Não importa o que você tenha feito, mas importa que você se arrependa do seu erro, entregue a vida a Jesus para a sua vida ser mudada. Aleluia. E nesta tarde eu quero perguntar a você que ouviu a palavra de Deus, que ouviu a mensagem do Evangelho, porque isto é o Evangelho de Deus. Este evangelho que fica dando que você quer ouvir é o de Satanás, porque o evangelho de Cristo na cruz, Ele quer que nós se arrependa e entregue a vida a Ele. E nesta tarde Ele foi pregado, e eu quero perguntar a você, depois de ouvir a mensagem de Deus, se tem alguém que quer entregar a vida a Jesus, que tem alguém que está se arrependendo dos seus pecados, que vem até aqui. E se não tem, que Deus o abençoe e lhe dê outra oportunidade em Cristo Jesus.